Bom dia, galera. Eu sou o professor Zé Elton. Nós estamos aqui no Fractal Revisa para comentarmos alguma coisa a respeito dos fenômenos físicos e dos fenômenos químicos da matéria. Como nós vimos os conceitos de matéria, corpo e objeto, nós temos as propriedades da matéria. E dentro dessa propriedade da matéria, nós temos a propriedade geral e nós temos a propriedade específica. A propriedade geral, como nós comentamos, seria a compressibilidade, a divisibilidade, a impenetrabilidade, assim como as outras também. Mas o mais específico para a gente aqui seria as propriedades específicas da matéria. Dentro das propriedades específicas da matéria, nós temos a primeira, que seria a propriedade organoléptica, relacionada com os órgãos dos sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. Mais especificamente, nós temos os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, que estão enquadrados nas propriedades físicas e nas propriedades físicas. Qual que é a diferença que nós temos entre um fenômeno físico e um fenômeno químico? Bem, na realidade, o fenômeno físico é aquele fenômeno que ele não altera a estrutura da matéria. Quando nós pegamos uma molécula que está no estado sólido, ela pode passar para o estado líquido e pode passar para o estado gasoso. Esse fenômeno nós temos o aquecimento, mas também podemos ter o resfriamento, que seria a passagem do gasoso para o líquido e para o sólido. E é isso que a gente vai comentar nessa nossa pequena aula aqui agora. Quando se fala no fenômeno físico, que é aquele que não altera a estrutura da matéria, nós temos exatamente as passagens dos estados físicos. A passagem do estado sólido para o estado líquido, nós temos o que nós chamamos de fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso, nós temos o que nós chamamos de vaporização. Só que a vaporização engloba três processos. Engloba um processo lento, que é a evaporação, que quem trabalha muito com isso é a biologia. Envolve um processo intermediário, que quem trabalha é a química, que é a ebulição, que basta você fazer um aquecimento, que você tem a ebulição. E um processo extremamente rápido, que é a calefação. Essas são as passagens através do aquecimento. Quando a gente fala no resfriamento, nós temos a condensação ou liquefação, quando sai de gasoso e vai para líquido, e de líquido para sólido nós temos a solidificação. Então, uma passagem que é de sólido para gasoso, que é a sublimação. Quando a gente comenta a respeito disso, nós temos que saber o seguinte, e eu costumo falar muito, que os estados físicos nós temos a molécula que se encontra no estado sólido, que é quando as moléculas estão bem próximas umas das outras. A molécula, quando ela está no estado líquido, é quando ela está um pouco mais afastada, e gasosa, quando ela está bastante afastada. Quando a gente trabalha com isso, nós temos os gráficos. E a respeito dos gráficos, a gente vai comentar rapidamente a respeito dos 4 tipos de gráficos que nós temos. Gráfico da substância pura, gráfico de uma mistura qualquer, gráfico de uma mistura eutética e gráfico de uma mistura azeotrópica. Como que a gente denomina os gráficos de uma maneira geral? Os gráficos, na realidade, eles deveriam estar nesse esquema, ó. Quando você tem um ponto de fusão e você tem um ponto de ebulição, reto, ou seja, o ponto de fusão e o ponto de ebulição constante, nós temos o que nós chamamos gráfico de uma substância que a gente denomina de substância pura. Tá aqui, que seria a água destilada. Quando você tem o gráfico que ele tem mais ou menos assim, significa que você vai ter uma variação da fusão e uma variação da ebulição. E quando nós temos duas variáveis, representa o gráfico de uma mistura qualquer, que seria, por exemplo, quando a gente trabalha com a solução salina. Quando eu tenho o terceiro gráfico, que seria mais ou menos assim, seria ponto de fusão constante mais variação da ebulição. Já seria o gráfico da mistura, que a gente denomina de mistura eutética, que seria a liga metálica. E o último gráfico, que seria mais ou menos nesse processo assim, seria variação da fusão. Em compensação, seria um ponto de ebulição. Seria o gráfico de uma mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica seria o álcool hidratado. Então,
para você denominar gráficos, basta você conseguir interpretar isso daqui. Se você souber que você tem duas retas, uma na fusão e uma na ebulição, substância pura. Duas variáveis, seria uma mistura qualquer. Uma constante na fusão e uma variável na ebulição, mistura eutética. Variação na fusão e constante na ebulição, mistura azeotrópica. Quando nós comentamos com vocês, nós falamos o seguinte: cada molécula ou substância, ela tem um ponto de fusão e ela tem um ponto de ebulição. E exatamente esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição é o que vai denominar se a substância vai ser sólida, se ela vai ser líquida ou se ela será gasosa. De que maneira? Quando eu faço isso daqui, eu sei que eu tenho a substância água. Eu tenho um ponto de fusão e eu tenho um ponto de ebulição, que no caso da água seria a 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição seria a 100 graus Celsius. A substância X, que eu não sei qual é, e necessariamente a gente não precisa saber, porque o enunciado vai te dar essa substância, eu tenho exatamente o seguinte: outro ponto de fusão e outro ponto de ebulição, que eu posso colocar aqui menos 10 graus Celsius, eu posso colocar 30 graus Celsius. Isso aqui vocês não vão ser obrigados a saber. Eles vão te dar isso daí no enunciado, no exercício. Lembrando que sempre você vai ter aqui a molécula no estado gasoso, no estado líquido e no estado sólido. Então, o GLS, ele não vai ser alterado. O que vai ser alterado vai ser o ponto de fusão de cada um e o ponto de ebulição. Com isso, eu posso chegar para vocês e perguntar o seguinte: se eu tiver a substância água e se eu tiver a substância X que está aqui, eu vou querer saber a menos 15 graus Celsius. Poderia também chegar e fazer a menos 3 graus Celsius. Poderia também a 10 graus Celsius, como também poderia aparecer a 30 graus Celsius. E para a gente finalizar essa tabelinha, eu vou colocar a 80 graus Celsius. Quando a gente tem isso daqui, o enunciado vai te dar o ponto de fusão e vai te dar o ponto de ebulição. Mas ele vai querer saber qual que é o estado físico da substância, se é sólida, líquida ou gasosa, nessas temperaturas que a gente tem aqui. Então vamos lá, que é muito fácil, basta você fazer essa tabelinha que você consegue responder essa de cá. Quando eu tenho a molécula a menos 15 graus Celsius, a água a menos 15 está abaixo de zero. Então significa que ela se encontra no estado sólido. Se eu tiver a menos 15 graus Celsius, a substância X também se encontra no estado sólido, porque menos 15 está abaixo de menos 10. Então aqui também é no estado sólido. Menos 3 está acima ou abaixo de zero? Está abaixo de zero. Então significa também que a água se encontra no estado o quê? Sólido. Agora, quando eu tenho a substância X, menos 3 está acima de menos 10, porém está abaixo de 30. Então significa que se encontra no estado líquido. Bem, quando eu pego a substância a 10 graus Celsius, a água vai estar exatamente a 10 graus Celsius acima de zero, mas está abaixo de 100. Então se encontra no estado líquido. 10 graus Celsius está acima de menos 10 e está abaixo de 30. Também está no estado líquido. Bem, 30 está acima de zero, abaixo de 100. Estado líquido. 30, bem, aí agora tem um probleminha. Quando está a 30, está exatamente na ebulição. E o que significa a ebulição? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Normalmente vai aparecer essa palavra volátil. O que significa essa palavra volátil? Significa que volatilidade nada mais nada menos é a propriedade que a matéria tem, ou a substância tem, de sair do estado líquido e ir para o estado gasoso na temperatura ambiente, que nesse caso é 30 graus Celsius.
Bem, 80 está acima ou abaixo de 0? Bem, está acima de 0 e está abaixo de 100. Também se encontra no estado líquido. E aqui a substância X, nós temos ela no estado o quê? Gasoso. Então aqui você tem gasoso. A água, para estar no estado gasoso, tem que estar acima de 100 graus Celsius. Então com isso nós temos exatamente essas passagens dos estados físicos e saber reconhecer quando ela está sólida, quando ela está líquida e quando ela está gasosa. Vamos dar uma resolvidinha nas questões da lista obrigatória de vocês? A questão número 6 da lista de vocês, ela fala a respeito do seguinte: a mudança do estado físico de determinada substância pode ser avaliada em função da variação da temperatura em relação ao tempo. Conforme o gráfico a seguir, considere que a 0 graus Celsius o composto encontra-se no estado sólido. Bem, ele te deu o gráfico e a respeito do gráfico ele está perguntando o seguinte: no gráfico encontra-se a substância no estado líquido nos pontos. Bem, aí nós temos que lembrar do seguinte: quando ele te deu exatamente esse gráfico aqui, você tem que identificar o seguinte. Primeira coisa que você vai identificar no gráfico: que tipo de gráfico que é? Se ele é o gráfico de uma substância pura, se ele é o gráfico de uma mistura qualquer, se ele é o gráfico de uma mistura eutética ou se ele é o gráfico de uma mistura azeotrópica, como nós comentamos anteriormente. Esse gráfico feito no questão número 6, ele é um gráfico que representa o gráfico de uma substância que nós denominamos de substância pura. Então, nesse caso, nós temos a substância pura. Por quê? Porque você encontra dois patamares. Um na fusão e outro patamar na ebulição. Então você encontra dois patamares, um na fusão e outro na ebulição. Quando ele perguntou, no gráfico, encontra as substâncias do estado líquido, nos pontos. Aí ele te deu ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. O que nós temos que saber a respeito do gráfico? Que o ponto 1, a molécula se encontra somente no estado sólido. No ponto 2, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, então você encontra ela tanto sólida quanto o quê? Quanto líquida. Já no ponto 3, significa que ela se encontra somente em que estado? Líquido. No ponto 4, o que é o ponto 4? É ebulição. Opa, se é ebulição, significa que é a passagem do estado líquido para o estado o quê? Gasoso. Então você encontra líquido e gasoso. E no ponto 5 você tem ela apenas o quê? Gasosa. Como ele perguntou quais são os pontos que ela se encontra no estado líquido, você encontra no ponto 2, que é a passagem do sólido para o líquido, então você encontra líquido. No ponto 3 também você encontra ela líquida. E no ponto 4 você encontra ela líquida também. Por quê? Porque no ponto 4 está na ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então o gabarito seria 2, 3 e 4 nessa questão. A questão número 9 fala a respeito exatamente do seguinte: o conhecimento das propriedades físico-químicas das substâncias é muito útil para avaliar condições adequadas para a sua armazenagem e transporte. Considere os dados das 3 substâncias seguintes. Nesse caso, ele te deu a substância 1, ele te deu a substância 2 e ele te deu a substância 3, da qual cada uma tem o seu ponto de fusão e cada uma tem o seu ponto de ebulição. Bem, o que eu falo para vocês sempre? Façam essa tabelinha que fica muito mais fácil de você matar o exercício. Você já sabe que o ponto de fusão é 232, o ponto de ebulição é 2720, faça a tabelinha dela e lembre, gasoso, líquido e sólido. Então todas elas têm um ponto de fusão e tem um ponto de ebulição. E nesse caso, acima do ponto vai ser sempre gasoso, líquido e sólido. No exercício, ela está querendo saber a 35 graus Celsius. Então a gente vem aqui e faz o seguinte: 35 está acima ou abaixo de 232? Bem, 35 está abaixo, então significa que essa substância 1 se encontra no estado sólido. 35 está acima ou abaixo de menos 220? Está acima de menos 220. Porém, está acima ou abaixo de menos 188? Está acima, então significa que ela se encontra no estado quê? Gasoso. 35 está acima ou abaixo de 28? Bem, 35 está acima de 28.
Porém, 35 está abaixo de quanto? 678. Então, significa que a substância 3 se encontra no estado líquido. Então, nós temos a substância 1 no estado sólido, a substância 2 no estado gasoso e a substância 3 no estado líquido.